Hoje nós vamos começar a nossa terceira aula e hoje eu vou ensinar o que é soma-se e média-se. Eu coloquei cinco exemplos do soma-se e cinco exemplos de média-se. Então a gente vai, provavelmente esse vídeo vai demorar um pouco, mas eu pretendo ser o mais rápido possível para entregar o conteúdo mais rápido possível. Vamos lá. O soma-se, vamos começar por ele. Se o soma-se, ele é um intervalo, depois vem os critérios e a soma e o intervalo da soma. O que é isso? Se vocês lembram da aula 1 e a aula 2, que foi a aula 1 sobre a soma, média e mínimo e máximo, eu recomendo muito vocês assistirem para vocês poderem entenderem a explicação que eu vou fazer agora. E agora o conta-se foi da aula 2 que eu fiz o conta-se e o si. Bom, eles são. O conta-se e a soma são uma junção. Onde ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar uma parte da tabela, que seria o intervalo. É o intervalo que seria a procura da tabela. Então eu vou selecionar a parte da tabela, que seria essa. E o critérios. O critério seria o quê? Seria o que você está procurando. Então, o que eu estou procurando é um critério. Aí, lembra do Ctrl+C? O Conte-se, desculpa aí. Ele também tem a base do critério dele, que é uma barra de onde ele vai pesquisar. E o critério seria como? A pergunta quanto foi vendido apenas na categoria informática. Ele só quer saber quais categorias qual categoria da informática foram vendidos. Ele vai somar os números que estão aqui e vai mostrar o nosso resultado, que seria 1.330. 1.330. Então o valor daqui tem que estar 1.330. Vamos lá. Abre aspas. Sempre quando for alguma coisa de critérios, você sempre vai ter que abrir as aspas para colocar o critério que ele precisa. Vamos colocar aqui informática. Fecha as aspas, ponto e vírgula. Agora a gente vai no intervalo da soma. O que ele vai somar? É as vendas. Então eu vou selecionar o C6, o 62 para até o C7. Ele vai ir ele vai calcular para a gente o valor total, como se fosse a soma mesmo, e vai entregar para a gente quanto no total foram vendidos na categoria informática. Fecha parênteses. 1.330. Bem simples, né? Não é tão difícil, mas tá aí. Vamos agora para o cargo, que vai ser outro exemplo que pode ser do seu trabalho ou algo desse tipo. No trabalho, ele quer o quê? Quanto a empresa paga aos vendedores? Ele quer saber quanto paga no total na categoria, no cargo vendedor. Entendeu? Bom, vamos lá, eita. Tá, vamos lá, soma-se. Daí a gente vem intervalo, que seria que seria a base. Eita, a palavra fugiu em mim. Que seria a busca, desculpa. Nossa, eu falando é mó triste, mas tudo bem. Bom,
A nossa pesquisa vai ser aqui entre os cargos. E qual vai ser o critério? O critério vai ser o vendedor. Eita, esqueci das aspas. Vendedor. Fecha as aspas. Ponto e vírgula. Daí a gente só seleciona o salário, fecha os parênteses e 7.900 que eles recebem. Entendeu? Vamos colocar em dinheiro aqui para ficar mais. Então, 7.900 eles recebem, o total dos vendedores recebem. Vamos partir para o próximo exemplo. Quanto foi gasto em janeiro? Vocês estão vendo aqui que tem janeiro, março, janeiro e os valores aqui quanto que foram vendidos. Mesma coisa. Soma-se um intervalo que seria a procura, ponto e vírgula. O que ele vai procurar? Então a gente vai procurar o janeiro. E o ponto e vírgula, o que ele vai procurar o valor, a soma. Então vamos lá, 1.050. Tá certo. Não tem muito o que dizer. Daí tá aí o valor certinho. Daí agora nós vamos para o exemplo 4. Vamos lá, o exemplo 4. Qual foi o valor total dos pedidos entregues? Bom, o valor total que foi pedidos entregues, a gente vai ter que calcular quantos entregues foram e qual coluna que eles estão para a gente calcular os números. Mesma coisa, soma-se. Vamos pegar o intervalo, ponto, ponto e vírgula, abre aspas. O critério é entregue, fecha as aspas, ponto e vírgula e selecionar os valores. Vamos lá, foram 500, certinho. Entendeu? Não é tão difícil de ser usado. Ele até que é bem simples. E é isso. Tá, o próximo exemplo vai ser esse daqui, produto e estoque. Qual o total de estoque maiores que 15? Ele quer saber qual é o maior daqui, que é maior do que 15. Então a gente vai lá fazer o seguinte: igual soma-se. Daí a gente vai selecionar um intervalo, que vai ser os números, estoque. Por que não vai ser aqui? Porque eu não tô. Qual foi o estoque? Qual foi o estoque que a gente quer definir? Não, a gente quer os números, a gente quer saber qual que. Eu quero somar, mas só quero somar aqueles que são, são acima de 15. Então, ponto e vírgula, a gente coloca entre aspas, maior, o sinal de maior. Eita, maior. Coloca 15 e fecha novamente as aspas e os parênteses. Ah, não vai ter o intervalo de soma? Não, porque a soma é já colocamos um número no intervalo. E os critérios são esses. Se ele for maior do que 15, é para somar. Então não tem muita coisa para não tem muita coisa para colocar, entendeu? Daí a gente fecha os parênteses e dá um enter, daí vai dar C. Isso. Beleza? Até aqui, tudo bem. O Somacy é bem tranquilo, ele é bem utilizado, entendeu? Principalmente para trabalho e tal. Então é mais fácil. Agora vamos para o média
é a média C. Ela funciona o seguinte: ela olha para a coluna e quando encontra o que eu pedi, faz a média dos valores da outra coluna. Vamos lá. Média aqui a pergunta: qual é a média de vendas da categoria informática? Daí entra novamente. Igual média-se. Daí é a mesma coisa, intervalo, critérios e média do intervalo. O intervalo, a pesquisa. Vou pesquisar o quê? Na categoria. Ponto e vírgula, critérios. Os critérios são bem. O critério é o informática. Então a gente vai abrir aspas e vai digitar informática. Ponto e vírgula. Aí nós temos a média do intervalo, que vai ser as vendas. Pronto. Daí deu 443,33. Simples, né? Ele fez a soma da informática. Vamos lá, ó. Só para explicar para vocês a média. Ele é meio que o seguinte, igual. A gente seleciona o que são informática. Mais mais esse. São 3. Deu 1.330. Depois a gente vai vai fazer o igual. Dividir por 3. E deu o resultado que a gente queria, a média. Tá, vamos para a próxima. Vamos lá. Aqui é o cargo de funcionários. É a mesma coisa que o outro exemplo daqui, mas aí a gente no média assim. Ele pergunta qual é o salário qual é o salário médio dos vendedores. Vamos ver aqui. Qual é o salário médio? Igual média se o intervalo, que são cargos. O critério é do vendedor. Ponto e vírgula. E o número. Fecha parênteses. Aí está pronto o nosso resultado, que é 2.633. Agora vamos para o quarto exemplo. Igual, soma não, média, desculpa. Média se. Daí tá, a pergunta é, qual é a média das notas da turma A? Tem aqui a turma A, B, A, B. E os alunos são João, Maria, Pedro, Ana e Lucas. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o intervalo, dar os 2 pontos. O critério é se for. O critério é a soma do A. Então, pera aí, cadê aspas? Aí a gente coloca o A. Fecha as aspas. 2 pontos. Um ponto e vírgula, desculpa. E a gente vai selecionar a nota. Aí, agora sim. Agora a gente tem 8 aqui. A média da nota da turma A é 8. Vamos para a penúltima pergunta. Qual é o valor médio dos pedidos entregues? Eu quero saber a média dos pedidos que foram entregues. Como é que eu vou fazer isso? Novamente. Média se. Aí vem o intervalo. O intervalo é os status entregue. Critério, abre aspas,
entregue, fecha as aspas. E o critério e a média do intervalo é esse. Fecha os parênteses e deu 166,66. É. Daí é isso. Daí aqui a gente vai fazer a média, se for a maior do que 15. Desculpa, nem li a pergunta, né? Qual é a média do estoque maiores que 15? São maiores. Eita. São os maiores que a gente quer. Então, a gente dá igual média se o intervalo vai ser os números, porque eu quero saber um número. Os números que são. Eu quero saber a média dos números. Não procurar pelos produtos, é pelos números mesmo. Ponto e vírgula, o critério vai ser aquele, entre aspas, maiores que 15. Fecha as aspas e os parênteses. Daí deu 33,33. Então, essa é o soma-se e a média-se. Eles não são tão difíceis de se entenderem. Eles são bem simples, o comando é bem simples mesmo, não é complexo. Para quem acompanhou a aula 1 e a aula 2 vai entender, porque como eu disse, desde o início na primeira aula, a gente precisa aprender do básico para poder aprender o avançado. E agora que a gente está entrando no intermediário e tal, vai ter aí esses tipos de comandos que a gente vai ter e para automatizar mais coisas ainda nosso. Porque o objetivo da nossa aula até no final é pelo menos fazer criar um projeto criando um controle de pedidos no Excel, que é um controle de pedidos, e a gente vai precisar dessas fórmulas para a gente poder fa- é, fazer o nosso projeto, entendeu? É isso então. Muito obrigado para quem assistiu e, e é isso. Tchau, tchau.